Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e este é o Parla Mais. Neste programa, neste podcast, a gente traz os candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina, de todos os partidos, porque nós não temos lado, não temos partido. Esse podcast é para ouvir os candidatos, independentemente da cor partidária. E hoje nós trouxemos mais uma vez uma mulher que é, antes de mais nada, defensora dos direitos da pessoa com deficiência e dos direitos das mulheres portadoras de deficiência. Você já deve conhecê-la, ela inclusive já foi candidata a deputada federal e pela primeira vez concorre a uma vaga na Câmara Municipal de Teresina. Eu estou falando de Carla Cleia Silva. Carla Cleia, tudo bom, Carla? Como é que você está? Tudo bem, Douglas. Muita satisfação estar aqui no Parla Mais. É sempre uma satisfação difundir ideias e discutir mais sobre a nossa atuação dentro da sociedade. Bom, como eu fiz aqui a introdução para falar de você, eu queria que você falasse um pouco da sua vida enquanto mulher portadora de deficiência. Então eu queria que você falasse dos desafios que você teve que enfrentar, das conquistas que a categoria já conseguiu conquistar e vencer. E eu queria que você falasse um pouco disso. Fala pra gente. Sim, eu sou uma mulher que nasci numa localidade chamada Cacimba da Onça. Então, assim... Essa é nova para mim, então fala aí que para quem está em casa também saber. Cacimba da Onça, que é uma localidade próximo ali a Pedro II. E hoje, para vocês entenderem, a precariedade ainda é muito grande. E eu fui buscar as minhas origens. Como é que uma mulher que passou por tantas dificuldades tem uma paixão tão grande pela política? E voltando às minhas origens, eu visitei a Cacimba da Onça em 2022 e vi que o único posto de saúde foi colocado em nome do meu avô, que já fazia aquela política social. Não era era um representante lá da comunidade, né? Exatamente. E lutava por ela. Sim, tanto é que foi reconhecido agora pelo prefeito dessa localidade. E, assim, o que me deixou muito feliz é que eu vi que está evoluindo, não ao ponto de nós termos ali uma comunidade já com várias escolas, só tem esse posto de saúde e uma escola, né? Mas, principalmente com pessoas da família do meu pai, que moram ainda lá, e aí foram casando e muitos saíam para Teresina, como meu pai veio para Teresina, mas voltou ainda para Cacimba da Onça. Mas você nasceu lá? Eu nasci lá. E veio com quantos anos para cá, para Teresina? 2 aninhos de idade. Porque veio bebê ainda, eu né? adoeci, minha mãe vítima de violência doméstica com meu pai. Infelizmente, o meu pai não aceitava que ela saísse em busca de melhoria, né, para a minha saúde. E era a época da erradicação da poliomielite no Brasil. Mas eu fui acometida ainda do vírus, fui uma das últimas, em 1975, onde a gente já estava aí com a erradicação no Brasil já bem fortalecida. Porém, como eu nasci no interior com poucas informações, eu acabei não tomando a vacina. E isso fez com que eu tivesse o vírus, né? O vírus realmente atacasse o meu sistema. Mas você veio diretamente para Teresina? Vim diretamente para Teresina. E aqui, você teve, digamos assim, uma infância dentro de uma certa normalidade? Você recebeu discriminação? Foi estudar em escola especial? Estudou em escola comum? Como foi tua vida? A maior discriminação, Douglas, para a pessoa com deficiência é, de fato, a falta de condições financeiras. Eu costumo dizer que o maior preconceito é realmente quanto à questão financeira. Porque a pessoa com deficiência, se ela tiver acesso aos serviços, ela consegue se desenvolver. Eu digo isso porque hoje eu sou mãe de uma criança autista. Eu sou mãe solo. O meu marido já partiu há 4 anos, também era cadeirante, e nós tivemos o Miguel, fruto de uma fertilização in vitro. Tivemos uma assistência muito grande de toda uma equipe multidisciplinar, mas Miguel nasceu com autismo, que é herança do pai dele, né? Uma hereditariedade, que o autismo eu defendo, dentro dos estudos que eu faço, que tem um caráter hereditário muito forte. Então, eu já sabia que o meu filho poderia ser autista, porque o pai era autista.
E Miguel nasceu também com uma paralisia cerebral. E foi, infelizmente, eu tive eclâmpsia e Miguel nasceu com essa paralisia que teve essa lesão de faltar oxigênio no cérebro. Mas o Miguel teve toda a assistência, é isso que eu defendo, que a criança autista tenha o diagnóstico precoce e a ela seja dado todo o tratamento necessário, porque o impacto é muito grande. A gente vê os médicos do meu filho se chama Miguel Ângelo, e nós temos lá, com 17 dias de vida, ele fez uma ressonância e está lá. Onde nós vemos uma grande lesão na parte cognitiva. E os médicos, 2 neuropediatras disseram, coloque em tudo que você puder. E ele vai começar agora. E Douglas, foi tudo particular. Então, assim, o que falta para que uma criança realmente consiga passar por tudo isso é que nós tenhamos serviços de qualidade. Porque a criança, e o Miguel hoje é um milagre. Os próprios médicos dizem, Miguel é um milagre, a parte cognitiva dele foi muito pouco afetada. Ele tem um problema na dicção, até hoje ele faz fono, hoje ele tem 9 anos, mas ele é o primeiro da escola. Coisa maravilhosa, né? Mas porque ele teve esse acesso a serviços de qualidade. O que é que nós temos hoje? São mães que ficam na fila por uma terapia, porque o terapeuta não consegue atender por aquele valor que é dado a ele. A gente não pode nem culpar o profissional. É o serviço que é precário, de fato. Então, é isso que eu defendo, que as crianças, que as pessoas com deficiência tenham acesso a serviços de qualidade para que elas possam desenvolver o seu potencial. E como foi a vida escolar da Carla? Como é que foi tua trajetória? Foi muito difícil. Nós chegamos aqui, mamãe fugindo de um marido que praticava violência doméstica, ficamos em casa de família e mamãe sempre disse, como éramos muito humildes, ela sempre disse, minha filha, a única forma de você conseguirmos sobressair a essa nossa situação é realmente você estudando e fazendo, para e passo a isso, fazendo muito tratamento, né, aqui em Teresina. Tive que fazer algumas cirurgias e minha mãe era uma pessoa muito articulada. Ela conversava com as pessoas, ganhou essa minha cirurgia de um ortopedista e nós já começamos. E comecei a estudar. Para você ter ideia, Douglas, nessa época não se falava em acessibilidade. E eu fui para a escola ainda no primário, eu lembro muito bem que uma colega minha, ela contratava essa coleguinha e tinha que levar o pinico para a sala de aula. Fechar toda a sala, tirar os coleguinhas e levar o pinico para a sala de aula. Era uma situação muito... uma situação precária. Degradante até, né? Aí, um dia, os colegas descobriram. E aí foi o que hoje a gente chama de bullying, né? Uhum. E eu ia para a escola na bicicletinha. Minha mãe tinha uma bicicletinha, ela me colocava numa garupa. E a mamãe era muito briguenta, né? Ninguém podia dizer nada comigo, porque tinha aquelas questões de não querer brincar e tudo mais. E aí o pessoal começava a ficar, essa escola que eu estudei os primeiros anos da minha vida, ficava tipo assim no morro. E quando a gente já ia subir na bicicletinha, minha mãe ia subindo com a bicicletinha, o pessoal começava a dizer, lá vem a Ana Machadão, porque na época tinha uma novela que tinha Ana Machadão. Sim, lembro. Sassaricando. Eu lembro. E lá vem a Ana Machadão com a filhinha dela, e aquilo me deixava muito chateada, eu chorava muito. E eu criei uma tática com minha mãe, que eu tinha um cabelo bem lisinho, de ficar dando trabalho para ela, para eu não ir para a escola, porque eu me sentia mal com aquela situação. Primeiro porque eu sabia que eu ia ter que fazer eu ia ter que fazer xixi daquela forma. E eu tinha medo, eu sabia que um dia eles iam descobrir. E criança acontece isso, né? Então não existia um trabalho psicológico para se trabalhar, um trabalho de acessibilidade. Então eu enfrentei tudo isso para que hoje pudesse chegar e a gente viver numa sociedade onde a acessibilidade é algo que a gente pode exigir de fato. Olha, e você que está nos assistindo nesse momento, eu estou falando aqui com uma colega de profissão. Ela é jornalista, tem formação nessa área, assim como eu também é bacharel em Direito, tem essa graduação e está fazendo um novo curso, né, cara? Isso. Fala pra gente. Estou fazendo psicologia porque eu, desde cedo, e aí perdi minha mãe aos 19 anos de idade, minha companheira, sou filha única,
E minha mãe foi para a pátria espiritual, sou espírita, né? E minha mãe foi para a pátria espiritual. E desde muito cedo eu comecei a ser atendida por psicólogos, né? Para eu poder, dentro dessas dificuldades todas da minha vida, poder ressignificar todos esses fatos que iam acontecendo. E eu achava que precisava, que a psicologia precisa de uma abordagem mais humana, porque eu achava que os profissionais que me atenderam, eles eram muito indiferentes, mas é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E eu queria ver, eu queria estudar psicologia, né? E aí, passando pelo direito, eu achava assim, se casa muito bem, são profissões que se casam muito bem, o jornalismo, o direito e a psicologia para entender a cabeça das pessoas. O que nós vivemos hoje, né, Douglas? Vivemos uma crise mundial de depressão, de ansiedade e tudo sem dúvida. mais. Hoje aí, inclusive, tem as doenças relacionadas à mente humana, né? A mente humana. Que é cada vez mais, cada dia surge uma coisa nova. Isso. E essa coisa da depressão, quem não tem depressão? Quem não teve depressão? Todos nós estamos sujeitos a ela, né? Isso. E ainda, Douglas, dentro dessa escolha pela psicologia, que eu não faço nem pelo caráter remuneratório, mas sim porque eu sou concursada do Instituto Federal do Piauí e eu atendo no núcleo de atendimento às pessoas com deficiência do Instituto Federal do Piauí, campus Teresina Central. E os alunos sempre iam me procurar. Eu ficava muito honrada deles se sentirem acolhidos com a minha presença. E eu queria fazer uma escuta ativa de qualidade, profissional. Então você já está, de certa forma, inserida na área, né? Inserida na área. A palavra que me fugiu quando eu estava falando que hoje é a questão das demências, né? Sim. Isso é um negócio muito forte. O meu pai, no apagar das luzes, que ele morreu em 2020, em consequência da Covid, e um dos sintomas que apareceu no meu pai, que depois eu até fui estudar, que é pouco divulgado, é que a Covid, ela terminou, o vírus terminou afetando o cérebro do meu pai, né? O cérebro. Foi mesmo, Foi. Olha só. Então, meu pai começou a se comportar como se tivesse demência. O médico, inclusive, me perguntou se ele tinha histórico, se ele já tinha sido internado alguma vez. Eu digo, não, a vida toda, a loucura do meu pai é igual a minha, a sua, doutor, de todo mundo. Sim. Mas assim, demência mesmo não. Mas depois eu fui estudar a Covid, ela trouxe junto com o vírus também essa questão. Bom, aí eu quero que você fale um pouco mais sobre esse seu trabalho em defesa do direito das pessoas com deficiência, porque quando eu olho para você, eu só consigo ver isso, né? Uhum. Você nessa luta, não é que você só transmita isso, mas assim, porque ao longo da vida eu te entrevistei algumas vezes em matérias relacionadas a isso, né? Sim. Me lembro até que fui algumas vezes lá no IFP, né? Sim. Aí você saía para dar entrevista lá fora e tudo. Mas assim, fala um pouco dessa luta que não é só sua, mas que você também encampou, né? Sim, até porque, Douglas, minha vida inteira ela foi diante de tantas dificuldades, né? Então, é uma luta que a gente precisa passar para a sociedade que hoje eu tenho deficiência, mas amanhã pode ser qualquer um que esteja nos assistindo. Sim, porque hoje, inclusive, nós vivemos num país e numa cidade onde... Eu tive aqui, trouxe outro dia aqui um médico, ele falando que a quantidade absurda de acidentes de moto. Você pode sofrer um acidente de moto e ficar paralisado. Exatamente. E não só da cintura para baixo, mas do corpo inteiro. Eu, particularmente, estou correndo aqui atrás de médico, de fisioterapia, porque eu estou com uma dor na lombar. Tem dia que eu estou travado. Então, assim, qualquer pessoa, não é só quem nasceu, não é só quem foi vítima da poliomielite, né? Não são só essas pessoas. Agora, a grande vantagem que eu vejo nisso tudo, Carla, é que você é um exemplo disso aqui no Piauí, mas eu não sei se você sabe, o Boris Casoy também teve a paralisia. Tem um grande sindicalista, uma vez eu fui entrevistá-lo e eu não sabia, fiquei surpreso, porque eu só ouvia na TV, no enquadramento ali do rosto e tudo, primeiro plano, né?
E ele também, Jair Meneghelli também é... E tem o Roberto Carlos que não quer assumir, né? Que nunca... Infelizmente. Eu tive, entrei com processo contra o Roberto. Amo o Roberto, sou fã, continuo sendo fã, mas eu tive que ingressar com uma ação no Ministério Público, justamente porque eu fui num show do Roberto e ele não queria que cadeirantes ficassem próximo ao palco, né? Então eu achei isso muito segregatório e ganhei a ação. E eles pensavam que era uma questão de dinheiro. Eu disse, eu não quero dinheiro. A minha questão aqui é de respeito à pessoa com deficiência. O meu dinheiro vale tanto quanto o dinheiro de qualquer pessoa. Eu quero comprar aqui próximo de você. Então, eu tive que travar essa luta. Então, Roberto tem deficiência. E imagina se ele encampasse uma luta como essa. Mas agora deixa eu te dar uma sugestão. Da próxima vez, exige o dinheiro e reverta esse dinheiro na causa, né? Então, e reverta esse dinheiro na causa. Quem sabe um dinheiro desse, quantas cadeiras você comprar para doar, com certeza. Né? Mas Enfim. na época, Douglas, o que me deixou mais chateada é que ele estava pensando que eu estava fazendo tudo isso para pegar o dinheiro. Geralmente eles pensam isso. Eles pensam que ele estava nessa ideia. Me deixou muito triste. Mas mesmo assim, eu não deixei de ser fã dele, não. Não, o Roberto é o rei, né? E o rei não perde a majestade nunca. E pelo menos até hoje ninguém conseguiu tomar, né? É verdade. Bom, e aí você resolveu já entrar nessa questão da luta política. Você foi candidata a deputada federal. Fui. Teu partido é o PDT, né? Atualmente eu estou no PDT, mas eu já passei pelo Cidadania, pelo Podemos, e já tenho uma história. Desde que eu fiquei viúva, eu decidi a fazer uma política partidária. Eu já fazia uma política social muito grande, fui presidente da associação... Da Ascante, né? Não, Ascante? Não. Ascante é a Associação dos Cadeirantes. Eu fui da Associação dos Deficientes Físicos de Teresina. Tá. Então, casei com um cadeirante. Então, nós desenvolvemos aí um trabalho social muito grande de orientação às pessoas com deficiência. Não só cadeirantes, mas todo tipo de deficiência física. No nosso caso, era física. Mas tendo contato com pessoas surdas, pessoas cegas, o nosso meio é muito grande. E resolvi fazer essa questão partidária, primeiro porque depois que eu fiquei viúva, porque meu marido não aceitava. E aí a gente diz o seguinte, Carla, você se fala tanto na mulher independente? Mas eu falo também na defesa da família. Eu tinha um casamento de 22 anos. Meu marido pedia, não, eu não quero que você entre nessa política partidária, porque não vai sobrar tempo para a nossa família. E eu respeitei isso, pai, em nome do nosso casamento. Quando ele faleceu, eu, até mesmo porque entrei em depressão ao perder o meu companheiro de vida, eu quis ocupar o meu tempo fazendo mais. Aí foi quando eu ingressei nessa política partidária e estou muito feliz. Pois é, tá aí. Bom, aí como é que foi a tua campanha para deputada federal? Muito difícil. Eu pergunto isso porque eu imagino que para vereadora seja mais fácil, porque é só Teresina, né? Para federal, você chegou a viajar, foi ao interior? Assim, a questão quando o sistema é feito para a mulher não entrar na política. Tanto é que tem um fato que nós não temos na Câmara Federal nenhuma mulher. A única mulher que nós tínhamos foi para o TCE, né? Que era a dona Rejane Dias. Então, nós hoje não temos uma mulher lá... você está falando no Piauí, né? No Piauí, sim, né? Sim, nós não temos representantes deputadas federais, né? E o sistema é feito para a mulher não entrar. Então, assim, nós ainda somos vistas como decorativas mesmo. É necessário, tem a legislação e tudo, mas nós não temos o apoio que a gente precisa. E uma candidata como eu, sem referência política, de família... Sem né? pedigree, né? Como Sem se diz, né? Sem pedigree. Você não tinha ninguém na família Não. com tradição política. A não ser teu avô lá atrás. Lá atrás, sem também condições nenhuma, né, Douglas? E o que é que acontece? Entra de cara na política com aquele sonho de fazer uma política totalmente voltada para o social, totalmente querendo mudar e tudo, e a gente vê que o sistema não é desse jeito. Aí muita gente diz, isso é utopia sua. Eu disse, pois eu vou entrar nessa minha utopia, eu vou oferecer o santinho na porta, vou falar das minhas ideias, vou dizer o que é que eu quero uma sociedade justa.
E entrei com a cara e com a coragem. E não tenho, né, nenhum bem, tanto é que minha declaração está aí, vocês podem olhar, Carla Cléia, não tenho nenhum bem no meu nome até hoje. E está aí, estou livre, estou numa política nem no limpa, seu nome, nem no nome de laranja, né? De laranja, nenhum. E é muito difícil, porque sem apoio estrutural político e sem apoio financeiro, a gente faz com a cara e com a coragem, com muita dificuldade. E aqui em Teresina, como é que está sendo hoje nessa luta por uma vaga na Câmara? Essa campanha municipal, que é diferente da outra, né? É diferente, mas eu lhe digo que está sendo mais difícil que a outra. Sério? Muito mais então difícil. Explica. 10 vezes mais difícil. Porque a concorrência é maior, é isso? A concorrência é maior, a concorrência... Nós vemos aí campanhas milionárias. A gente vê que é assim, a compra de uma vaga não são os ideais por uma sociedade, por uma Teresina mais estrutural, mais acessível. É quem tem dinheiro para comprar realmente uma vaga. Isso deixa a gente muito triste. Porque o que é que a gente sonha? A gente sonha que a política seja feita com o que ela é mesmo, para melhorar a vida das pessoas que precisam. E as pessoas, elas estão deixando se enganar. Porque na medida em que você aceita vender o seu voto, você está dando poder àquela pessoa a fazer o que ela quer, a pagar o tanto do investimento que ela fez. A pessoa não deve mais nada, né? Não deve mais nada. Quem pagou pelo voto não deve mais nada. Não deve mais nada. Pelo menos para aquelas pessoas. Exatamente. Né? E aí nós temos toda a questão estrutural de dificuldade. Uma candidata como eu, que não tenho nem material até agora, material gráfico. Então, o que é que eu saio? Eu saio nos mercados, falando com cada feirante, falando da minha ideia. E cadê o seu santinho? Eu disse, vai chegar. E a gente está providenciando, mas eu não perco a fé, sabe, Douglas? Eu vou com toda a dificuldade acreditar. Você me fez lembrar de um candidato aqui que se elegeu com um tamborete. Sério, ele andava com um tamborete na garupa da bicicleta. Estou falando de atual Pamorim. Sim. Salvo engano, ele teve uns 2 mandatos ou 3. E ele chegava numa praça, tinha um banco de concreto ali, ele botava o banco em cima, o banquinho de madeira em cima do banco de concreto e começava a fazer discurso e o povo achava aquilo. Uns achavam bonito, outros achavam Sim. ridículo, uns achavam interessante, mas chamava atenção. Sim. E aí ele conseguiu chegar à Câmara Municipal. E é isso que a gente vai se reinventando e procurando maneiras de passar os nossos ideais, as nossas ideias de uma Teresina mais acessível para todos os cidadãos, não apenas para as pessoas com deficiência. Mas você tocou num assunto que é pertinente, tem a ver com a tua causa, que você já começou a falar lá do início. Mas hoje, agosto de 2024, como é que está a questão da acessibilidade em Teresina? Eu estou falando daquela coisa legal que a lei exige. Foi cumprido? Está sendo cumprido? Como é que foi isso? Não. Como é que está isso? Pessimamente. Hoje, o que é que eu digo para você que a acessibilidade começa com transporte público? Eu participei juntamente com alguns colegas de ativismo, de defesa do direito da pessoa com deficiência, nós ingressamos com uma ação no Ministério Público Federal para que, há 25 anos, fosse criado o transporte eficiente em Teresina. Por quê? Nós líamos a Carta Magna, a Constituição, onde dizia que toda pessoa tem direito de vir. Só o cadeirante não tem? Porque o cadeirante não tem vias acessíveis, não tem ônibus acessíveis. E nós fomos lá. E nós pegamos, na época, um procurador que estava com aquela vontade de fazer valer as leis que existem no nosso país. Vamos fazer justiça a ele. Como é o nome dele? Doutor Tranvanvan Feitosa. Tranvanvan Feitosa, conheço demais. Demais. Eu trabalhei com o pai dele, foi desembargador no Tribunal de Justiça. Conheci. E sou amigo da irmã da Didiene, a família tem uns nomes assim que chamam a atenção, né? Doutor Tranvanvan, doutor Mag 66, né? Sim! E a Didiene tem outra, mas eu não recordo o nome. Sim, e doutor Tranvanvan colocou tudo para frente. E nós conseguimos, pela atuação dele, que fosse criado no município de Teresina, a princípio com um termo de ajustamento de conduta, depois nós lutamos mais à frente que se tornasse lei no município, através da Câmara, com muita luta, mas ainda hoje uma lei capenga, onde nós não temos dotação orçamentária para ele, que é uma lei sem dotação orçamentária, né?
não é, Douglas? E ainda precisa muito. Infelizmente, nessa gestão, nós encontramos e enfrentamos o maior retrocesso no transporte, não apenas para as pessoas com deficiência, mas para toda a coletividade. E no tocante à pessoa com deficiência, muito pior. O que adianta nós termos uma escola acessível se a pessoa não tem como chegar Não lá? consegue chegar, né? Quantas pessoas já perderam o seu trabalho ou o seu... Nós temos, inclusive, pessoas que são usuários do transporte que perderam trabalho, que perderam escola, que perderam fisioterapia, porque existe um sistema aqui, o CI, mas lá tem que ter uma frequência. Tantas faltas, você perde a vaga. E para conseguir outra é difícil, né? É difícil, porque o sistema é dessa forma. Tem uma demanda muito grande. Tem uma demanda muito grande de todo o Estado. Embora se tenha construindo e se esteja construindo centros aí pelos municípios, né, do interior, mas a referência ainda é aqui Teresina. Então, sem transporte não tem inclusão. E é hoje o que nós mais enfrentamos de problema em Teresina é a falta de transporte público. E são essas bandeiras que você pretende levar para a Câmara? Sem dúvida nenhuma. É essa questão da pessoa com deficiência, da mulher com deficiência. Nós não temos macas. Eu enfrentei 14 anos de lutas, Douglas, para ser mãe. E eu enfrentei discriminação, a gente enfrenta preconceito não apenas de pessoas leigas, mas até da classe médica. Eu tive que recorrer à fertilização. Eu fui a primeira cadeirante em Teresina a fazer fertilização in vitro. E deu certo da primeira vez. Ainda bem, porque eu não tinha dinheiro para pagar a segunda. Ou é agora ou nunca mais. Coloquei 3 embriões e deram um Miguelzinho, passou a perna nos 2 e veio aí muito lindo, muito abençoado. Meu 9 filho. anos, né? 9 anos, de muita satisfação comigo. E nós não temos macas acessíveis. Nós não temos como... Quando você fala não tem macas assim, tem que ser uma maca específica, como é que é? Sim, uma maca que desce. Tá, sim, entendi. E a mulher consegue fazer a transferência e tudo mais. Foi aprovada no final do ano passado, no meio do ano passado, uma lei onde é preciso ter intérprete de Libras nas UBSs e nos hospitais de Teresina. Mas não foi colocado em prática. Sabe por quê que não é colocado em prática? Porque tem até um representante que diz que defende, faz a lei bonitinho e tudo, mas a defesa da pessoa com deficiência ela não é estanque, ela é perene, ela é todo dia, ela precisa de conversa, ela precisa ser algo que faça parte do dia a dia dos representantes. E nós não temos hoje. Na Câmara de Vereadores, um representante que realmente diga: eu estou preocupado com essa causa, eu estou preocupado em tirar proveito dessa causa e usar o palanque para dizer que defende a causa. Mas realmente, para ser um fiscalizador e fazer com que as leis saiam do papel, nós não temos. E quais são os projetos que a vereadora Carla Cleia pretende, caso chegue na Câmara, colocar, lutar, levantar essa bandeira e dizer: não, agora nós vamos convencer aqui todo mundo e vamos colocar essa ideia para frente? Não tem mistério. O que nós precisamos é fazer com que essas leis funcionem. Se elas funcionassem, realmente nós teríamos dignidade, a pessoa com deficiência teria dignidade. Primeiro de tudo, transporte público. O transporte eficiente funcionando como ele deve funcionar. Segundo, o que eu mais recebo de pedido na minha campanha, cadeira de rodas. E é cadeira de rodas de qualidade, porque faz diferença na nossa vida. Não é uma cadeira qualquer, é uma cadeira personalizada, onde vai ter as medidas da pessoa que precisa realmente, qual o tamanho, qual é... Nós chegamos a um absurdo, eu acompanho pessoas, Douglas, onde o médico ortopedista diz assim: mas você vai estar solicitando uma cadeira motorizada, mas onde você mora nem é acessível. Mas quem é deficiente é o local, não é a pessoa. A pessoa tem que ter meios de se desenvolver. Então, nós não podemos aceitar colocações como essa feita por um profissional, um médico, um ortopedista. E eu voltei lá e eu disse: doutor, me repita isso. Ele não repetiu, porque ele sabe que eu tenho instrução para bater de frente com ele. Ele faz isso como uma pessoa que, infelizmente, vai lá vulnerável socialmente e até emotivamente. Porque, Douglas, quando você não tem condições de se desenvolver, você tem até medo de indagar e de levantar o olhar. E você aceita tudo que é dito para você. É verdade. Bom,
Mas fora isso, você pensou em algum projeto que você disse, olha, isso aqui já deveria ter ocorrido, se eu chegar lá eu vou levantar essa bandeira? A atuação de uma fiscalização inteira na cidade, uma articulação completa de todos, onde a gente possa ter a fiscalização das vias. A gente encontra rampas aqui que elas vão dar diretamente para o poste. É verdade. É dinheiro público, gente. Aquilo é dinheiro nosso. Então, a minha meta, além de ter um transporte eficiente, com dotação orçamentária, realmente que dê para sustentar e que dê para ampliar esse serviço, que hoje nós temos apenas 2.000 pessoas cadastradas e dessas, 10% são atendidas, a minha meta é realmente fazer uma articulação geral com todos os poderes, com todas as secretarias. Quando você fala em 2.000, é em Teresina ou no Piauí? Teresina. No estado, são quantos? Só Teresina. O quê? Pessoas com deficiência. Nós temos no estado, nós somos o 5º maior estado, né? Então, assim, são muitos, eu não sei esse número agora. Mas em Teresina, você... 800 mil. 800 pessoas. 800 pessoas. De quê? Com deficiência. Não. Não? Não, 200 mil pessoas. 200 mil. 200 mil pessoas têm um... Num universo de 800 mil. De 800 mil, você imagina. 200 mil pessoas têm algum tipo de deficiência. Algum tipo, porque aí você está incluindo aí tudo. Você, autismo, cegueira, deficiência intelectual, deficiência física, todos, né? Bom, você tocou no outro assunto aí interessante. Embora eu tenha entendido o aspecto que você protestou da postura do médico, mas assim, Teresina ainda enfrenta muita falta de acessibilidade. Tem gente que pensa que essa acessibilidade é só a rampa, né? Quando na acessibilidade é você ter uma rua urbanizada, que a praça do teu bairro tenha rampas também. Mas assim, sobretudo na tua rua. Eu estou falando isso porque eu fui fazer algumas reportagens de bairro e quando eu chegava, assim, as pessoas reclamavam da rua que não tinha calçamento ou não tinha asfalto. E sempre, tem 2 cadeirantes que moram nessa rua. Tem um cadeirante ali que não consegue sair de casa. Quer dizer, isso ainda existe e muito, né? Muito. E você tocou num ponto muito importante, Douglas, dos tipos de acessibilidade. A principal que eu acho é a acessibilidade atitudinal. Porque se você está disposto a fazer mudanças dentro do seu pensamento, você vai fazer arquitetonicamente, comunicacionalmente. Agora, se você não tem essa atitude de fazer a inclusão de fato, você vai achar tudo. Porque a acessibilidade arquitetônica, ela ainda é vista como algo caro quando é um investimento, né? Eu tive agora no litoral. O litoral inteiro, eu só encontrei um restaurante acessível. O investimento, mas que dá lucro. Sabe por quê? Porque eu estava conversando com o dono, me chamou muita atenção. Ele comprou 3 cadeiras anfíbios, que cada uma custa R$6.000. Coisa que nenhum outro restaurante da Orla, em nenhuma das praias, tem. E eu fui questionar se ele tinha deficiência ou se ele tinha algum parente com deficiência. E ele não. Sabe o quê, Carla? É porque eu era garçom de um quiosque muito famoso de outra praia, e eu dava dica para o dono, e eu dizia, faça isso. Ele, não, mas vai custar caro. Ele disse, quando eu tiver o meu empreendimento, eu vou investir. Mas assim, é um caro que termina saindo barato. Porque, por exemplo, só o fato dele ter, já ganha mídia. Referência. Já ganha mídia. Referência. Ganha do mídia, vai ter divulgação, vai ter as pessoas vão conhecer. Sim. Vai aumentar a clientela. Sim. Enfim, só tem lucro. E né? o que ele me disse, Douglas, que por dia 5 cadeirantes vão até ele. Vão até lá. Porque é o único que tem. E nós estamos falando só em Teresina de 200 mil pessoas. Não são 200 mil cadeirantes, mas são 200 mil pessoas com deficiência. Nesse universo tem um número considerável. Sim. Né? E tem muita gente que às vezes é obrigada a pedir no iFood porque não tem como chegar nos lugares, né? Sim. Ou tem como se deslocar, mas lá vai ter algum tipo de dificuldade. Sim, sim. As pessoas, eu gosto muito de sair, eu tenho uma vida, eu procuro
me oportunizar muito. Então, não vá ali, Carla, que não tem acessibilidade. Mas se eu não sair da minha bolha, nunca vai ter acessibilidade. Eu vou lá, não para eu chegar brigando, mas para dizer, olha, eu sou uma consumidora, eu quero estar aqui, eu gosto muito da noite teresinense. Opa! Então eu chego num barzinho e tudo, então nós já temos alguns barzinhos que, olha, acessibilidade aqui, eu já vou promovendo e tudo, mas as pessoas ainda ficam muito impactadas. Nossa, uma cadeirante curtindo à noite, meia-noite ainda está aqui dançando, feliz e tudo. Ainda existe muito esse estereótipo, né? Claro. Mas eu digo que para as pessoas com deficiência, nós somos protagonistas da nossa história. Nós temos que sair mesmo com as dificuldades, porque as dificuldades não vão ser solucionadas sem a nossa ação e sem a nossa proatividade. Carla, e na Câmara, vamos supor, você chega lá, mas só tem você, cadeirante. Sim. Como é que você pretende agir no sentido de juntar forças? Conscientizando, né? Conversando. Eu vejo hoje, Douglas, que existe houve uma mudança de pensamento. Quando a gente chega e diz assim, eu não preciso, eu mesmo faço uma reflexão da minha história. Eu era uma pessoa que brigava muito. Hoje eu já nem brigo. Eu já chego e digo assim, mas cadê a acessibilidade? Aí a pessoa já vai e me abraça. Aí eu já digo, olha, tem que ser. O que eu acho que nós devemos hoje? Impregnar a nossa sociedade com um discurso de que é necessário falar, como aqui agora nós estamos discutindo acessibilidade. Então, espaços como esse, na televisão, em programas como o seu, discutir vai mudando o pensamento das pessoas, vai impregnando nelas que a mudança tem que começar, não com fulano, mas com a gente mesmo, quando a gente coloca o carro, o veículo, numa vaga reservada para a pessoa com deficiência. Fazer uma reflexão, será que eu preciso dessa vaga? Essa vaga foi feita, tem gente que acha que é privilégio. Então, assim, vamos trocar o privilégio? Eu até brinco, viu? Eu criei aqui, Douglas, umas coisas que é assim, uma amiga minha foi para São Paulo e trouxe essa ideia para mim. A pessoa está lá, não tem a credencial e tudo, e aí eu coloco assim, por gentileza, não se reproduza, você não é exemplo para a sociedade, bota uma camisinha. Aí eu coloco em cima. Mas eu tenho um defeito que eu gosto de ficar esperando para eu falar com a pessoa. Eu disse, não faça isso não. E aí a pessoa diz assim, olha, nunca mais eu coloco. Às vezes falta isso, esse diálogo, essa sensibilização. Mas né? É uma questão mesmo de mudança de atitude, né? Eu outro dia, eu estava fazendo uma viagem dessas malucas que eu gosto de fazer, e eu ia viajando do lado do rapaz que estava vindo da Suécia. E ele trabalha numa empresa que a matriz dessa empresa é lá na Suécia. E ele foi para uma reunião dessa empresa. Ele é de São Paulo. E ele disse que ficou impressionado, porque alguém foi buscá-lo no hotel para a reunião. Um colega da mesma empresa foi buscá-lo no hotel porque ele não conhecia, não tinha transporte, não sabia nem como chegar na empresa. E ele disse que quando chegou cedo. E o rapaz foi parar, digamos assim, 1 quarteirão ou 2 distante da empresa. E ele ficou assim, incomodado com aquilo. Ele disse, meu amigo, mas pelo amor de Deus, tanta vaga lá na porta da empresa, você veio parar tão distante. Ele disse, não, mas é o seguinte, é porque nós chegamos cedo e a gente tem onde estacionar, pode escolher onde estacionar. Mas quem chegar em cima da hora, não vai ter onde estacionar. Então, vamos deixar esse espaço aqui para quem teve algum problema no trânsito, para quem teve que deixar um filho na escola. Então, quando essa pessoa chegar, ela não vai se atrasar tanto, porque vai ter... Olha que mentalidade, do né? outro, do respeito. Quando é que a gente vai ser assim, hein, cara? É verdade. Quando é que a gente vai deixar de querer levar vantagem em tudo, né? É verdade. Mas eu tenho muita fé, sabe, Douglas? Porque nem que seja a nossa geração, eu tenho um filho de 9 anos, outro dia ele estava me dizendo
Ele disse, mamãe, eu fui defender as minhas coleguinhas e a outra colega que estava de outra turma disse assim, você não tem que se meter nesse assunto. Aí ele disse, mas eu me meto porque eu quero me meter nesse momento, eu me meto aonde eu quiser, eu me meto aonde eu quiser. Aí a coleguinha disse, pois tudo bem. Aí ele sentiu que elas estavam sendo oprimidas, né? E aí eu disse assim, meu filho, e será que elas fariam isso por você, as suas amigas? Ele disse, mamãe, mas não é sobre elas, é sobre mim. Olha aí, viu? Olha aí. Olha, eu me lembrei agora de que assim, aqui a gente fica à vontade, Sim. a gente conta piada, a gente relaxa, porque aqui a gente vai tirando e expondo as ideias Sim. de forma bem descontraída. Sim. E eu lembrei aqui eu vi hoje isso nas redes sociais, era só o áudio de um pai revoltado com o filho assim como o Miguel, né? com 9 aninhos, 10 aninhos. Aí disse, rapaz, como é que você foi suspenso da escola? Que foi que aconteceu? Eu não acredito que você foi expulso da... Você foi suspenso da escola. Disse, não, papai, foi a professora que me perguntou quanto era 3 vezes 5. E você não sabe quanto é 3 vezes 5? Claro que eu sei, papai. Eu disse que era 15, mas aí ela inverteu. Ela perguntou quanto era 5 vezes 3. Não é a mesma merda, rapaz? Pois é, eu respondi que era a mesma merda e ela... E por isso... O exemplo, né? Mas você não devia ter dito isso, mas o senhor não está dizendo? O exemplo arrasta. Aí né? Arrasta, o exemplo arrasta. Bom, eu contei só para a gente desopilar um pouco, Sim. Mas assim, nosso tempo já está chegando ao final, Carla, mas você ainda tem tempo aqui, né? Sim. Então fala para ali, ó, para quem está te vendo, te ouvindo nesse momento, por que você merece uma oportunidade de representar a população de Teresina na Câmara Municipal? Eu sonho com uma Teresina, quero trabalhar por uma Teresina acessível para todos, onde nós tenhamos serviços de qualidade, onde o cidadão que paga tantos impostos tenha isso de volta, onde a gente possa chegar no hospital público e não falte uma simples dipirona, que é o mínimo que um cidadão realmente precisa para aplacar aquela dor imediata. E nós pagamos muito caro por isso. Eu penso numa política onde a gente acabe com tantos privilégios, onde a gente tenha políticos realmente representando os nossos ideais, onde a gente sinta realmente na pele o que o cidadão sente. A gente precisa de uma política nova. A gente precisa acabar com essa questão. Se virou uma capitania hereditária, onde são os filhos dos políticos, as esposas dos políticos, onde a gente não tem mais pessoas novas. Nós só temos daquela família, um patriarcado que está acontecendo aqui em Teresina e aqui no Piauí. Então, nós precisamos de ideias novas, de pessoas que sintam realmente, que passem por aqueles degraus e diga, eu quero trabalhar por uma Teresina mais justa e inclusiva, não apenas para as pessoas com deficiência, mas para toda a sociedade. Mais humana e mais fraterna. Mais humana e mais fraterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, eu entrevistei aqui uma pessoa que eu conheço há bastante tempo e eu conheço a luta dela nessa defesa pelos direitos das pessoas com deficiência. Mas, antes de mais nada, ela é uma jornalista como eu, é uma bacharel em Direito como eu, e está aí também fazendo o curso de Psicologia e quer representar o teresinense na Câmara. Muito obrigado pela entrevista, viu, Carla? Eu que agradeço, Douglas, você sempre nos atende com esse profissionalismo, com esse acolhimento. Bondade muita sua. Satisfação, viu? Conversamos aí no início. Muita satisfação de participar desse momento, desse projeto muito lindo de você, de sucesso. Parla e sempre mais. Na torcida, viu? Aqui você parla. Tá bom? Gente, você que está assistindo a nossa conversa, nosso bate-papo aqui bem descontraído, esse momento é o momento de você. Se ainda não for inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, clica aí em cima e se torna membro dessa família que busca levar a melhor informação para todo mundo. E também aciona o sininho para receber as nossas notificações e faz aquele movimento dos 3 Cs. Você curte, comenta e compartilha. Até o próximo Parla Mais. Valeu, cara.
Obrigada.